sou Ângelo Tesser, faço parte da Sociedade Espírita Casa do Caminho, Macatuba, São Paulo. Estou aqui hoje para apresentar o terceiro episódio da série Jesus no Lar. Aproveito a oportunidade para convidar a todos que nos acompanhem na série Jesus no Lar, que será apresentada todas as quintas-feiras, uma nova publicação de um novo capítulo. E como eu disse, hoje estaremos falando sobre o terceiro capítulo, ou seja, Explicações do Mestre, desse livro que é Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Neo Lúcio. Em plena conversação edificante, Sara, a esposa de Benjamim, o criador de cabras, ouvindo comentários do mestre nos doces entendimentos do lar de Cafarnaum, perguntou de olhos fascinados pelas revelações novas. A ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Todavia, como iniciar-me nela? Temos ouvido as pregações à beira do lago e sabemos que a Boa Nova aconselha, acima de tudo, o amor e o perdão. Eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios, mas sinto-me presa às velhas normas. Não consigo desculpar os que me ofendem. Não entendo uma vida em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros. Ou sou apegada aos meus bens e ciumenta de tudo, o que aceito como sendo propriedade minha. Para isso, comentou Pedro, é indispensável a boa vontade. Com fé em nosso Pai Celestial, aventurou a esposa de Simão, atravessaremos os tropeços mais duros. Em todos os presentes, transparecia ansiosa expectativa quanto ao pronunciamento do Senhor. E falou, em seguida, a longo silêncio. Sara, qual é o serviço fundamental da tua casa? É a criação de cabras, redarguiu a interpelada curiosa. Como procedes para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico? Senhor, antes de qualquer providência, é indispensável lavar cautelosamente o vaso em que ele será depositado. Se qualquer detrito ficar na ânfora, em breve todo o leite se toca de franco azedume e já não servirá para os serviços mais delicados. Jesus sorriu e explanou. Assim é a revelação celeste no coração humano, se não purificarmos o vaso da alma. Ou seja, Jesus está repetindo para nós o que ele já nos disse lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos acrescentarão. Então, quando nós ouvimos esse versículo, ficamos imaginando o que o Mestre Jesus está nos dizendo. Será que ele está nos dizendo para buscarmos o reino de Deus, a justiça, e nos acrescentarão um carro novo, um celular novo, uma vida feliz sem preocupação? Não. Quando ele nos está dizendo para buscarmos o reino de Deus, ele está dizendo para nós, primeiramente, vamos cuidar da nossa vida espiritual. Ou seja, como disse aqui, Senhor, antes de qualquer providência é indispensável lavar cautelosamente o vaso em que o leite será depositado. Então, nós precisamos buscar primeiramente cuidar cautelosamente da nossa vida espiritual, ou seja, a nossa reforma íntima. Quando nós cuidamos desse vaso, como está escrito aqui no livro Jesus no Lar, quando nós cuidamos desse vaso, nós estamos eliminando as imperfeições. Quando nós cuidamos da nossa intimidade, da nossa reforma íntima, nós também estaremos cuidando de nossas imperfeições. Precisamos nos educar, pois somos espíritos imperfeitos e temos o dever de trocar o orgulho por humildade. Olha só a nossa reforma. Egoísmo pelo amor. A agressividade por mansidão. Indiferença por misericórdia. Malícia por pureza de coração. Descrença por fé. E materialismo pela espiritualidade. Assim como Jesus nos diz aqui no livro. Assim é a revelação celeste do coração humano, se não purificarmos o vaso da alma. Então precisamos purificar
o vaso da nossa alma. E todos nós sabemos que alma é o espírito encarnado, né? O espírito livre do corpo, ele é espírito. E ele, no corpo, ele é a alma. Estamos encarnados, somos alma, né? Então, precisamos cuidar dessa purificação, ter esse cuidado, manter essa tranquilidade. E ele nos fala aqui no dever de trocar o orgulho pela humildade. E o que é o dever? O dever, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 17, está assim: o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele, deparamos nas mãos íntimas particularidades, como nos atos mais elevados. Ou seja, o autoconhecimento é o principal recurso para realizarmos a reforma íntima, porque o dever nós devemos ter da criatura para consigo mesmo. Então, essa criatura para consigo mesmo é a reforma íntima. E como já dizia Santo Agostinho, conheça a ti mesmo. Precisamos praticar as leis morais contidas no livro 3º do Livro dos Espíritos, no seu capítulo 1. Né? As leis de Deus, essas são as leis morais. A lei do perdão, do amor, da caridade. É essa que nós devemos praticar sempre. E terminando, segundo, lembrando que a nossa prece, que na prece nós encontramos a consolação, o estímulo e proteção, a ajuda e inspiração. A prece desperta o que há de melhor em nós. Liga-nos com Deus, que é o poder supremo do universo. Os Espíritos nos amparam quando buscamos ajuda através da oração. Jesus disse: seja o que for que peçais, na prece, crede que obtereis. Está em Marcos, capítulo 11, versículo 24. E para finalizar a leitura do livro Jesus no Lar, no seu capítulo 3º, termina assim para nós: o mestre, porém, levantando-se com discrição e humildade, afagou os cabelos da senhora que interpelara e concluiu generoso: o orvalho no lírio alvo é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Não te esqueças dessa verdade simples e clara da natureza. Então, essa assembleia que estava reunida na casa de Pedro recebia uma lição do mestre. E ali estava se dando início daquilo que chamamos do Evangelho no Lar. Precisamos praticar as leis morais contidas no livro, como eu disse. Precisamos não só aprendê-las, mas praticá-las de todo o nosso coração, com toda a nossa vontade de prática e submissão a Deus. Entender que as leis de Deus estão aí para serem observadas e cumpridas por nós. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações.